Fala, construtores! Tudo bem com vocês? Bom, é o seguinte, tem uma pergunta importante para vocês aí, para vocês pensarem. Me diga o seguinte, você sabe qual é o nível de abstração que você está em relação à construção das suas obras? Bom, se você não sabe, se você não parou para pensar nisso, isso é muito importante e eu quero compartilhar com vocês essa informação a fim de que vocês possam entender verdadeiramente o nível de abstração que você está, para que te conscientize a fim de que você busque mudar de nível, tá bom? A intenção é sempre cooperar com o conhecimento. Então vamos lá, antes de tudo eu preciso conscientizar, né, a respeito do que é esse nível de abstração. E nada melhor para isso do que eu trazer um contexto onde faremos um paralelo em relação à construção civil no que diz respeito ao nível de abstração, ok? Então vamos lá, imagine o seguinte, nós temos um veículo, você tem o seu carro, né? E aí você está pensando em pegar o seu carro e fazer uma viagem. Muito bem, você vai colocar as coisas dentro do carro, as malas e tal, criança pra lá, criança pra cá, bola, papagaio, né? Aquele monte de coisa, mulher com um monte de sacola de sapato, enfim, tá valendo. E o que acontece? Você entra no seu carro e sai dirigindo, pô, nada contra o sapato da mulherada, hein? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, você tá com o seu carro e você sai dirigindo o seu carro, né? E coloca o seu carro na estrada e tá indo muito bem, né? Ok, chega em determinado momento, o seu carro quebrou, né? Quando o seu carro quebra, você vê que você tem a necessidade de alguma coisa. Parou o carro, você desce, você começa a olhar ali a mecânica do carro e você não consegue resolver o problema do carro. O que você tem que fazer? Você vai precisar de um mecânico, você vai precisar de um especialista para que conserte o seu carro, não é verdade? Então, nesse momento, vamos lá, você chama o guincho, você põe o seu carro no guincho e leva para uma mecânica. Chegou lá na mecânica o seu carro, o mecânico ele vai avaliar o carro e ele vai falar assim, essa peça quebrou, essa peça fadigou e precisa ser trocada. Muito bem. Ele vai então onde? Ele vai numa loja ou numa concessionária especializada e ele vai comprar uma peça, ele vai trazer essa peça para a oficina e vai trocar e vai montar essa peça no seu carro, no motor ali. Muito bem. Ele vai funcionar o carro e, digamos, se funcionou, ótimo. Muito bem, seu carro está pronto. Mas digamos que, por exemplo, o seu carro não funcionou. Essa peça, ela está apresentando ainda algum problema por uma questão de superaquecimento, por exemplo, né? Aí, o que ele tem que fazer? O mecânico coça a cabeça e ele fala assim, poxa, não consigo resolver ainda. Tentei resolver, já troquei uma peça, daí trocou outra peça e não conseguiu resolver, né? Aí o que o mecânico faz? Ele não volta mais na concessionária para comprar outra peça. Ele já vai com um informe direto, ele pode até informar a concessionária que a peça não está funcionando, que teve problema, mas essa informação, esse ocorrido, já vai ser remetido para a fábrica. Então vai lá no processo da fábrica, aí os engenheiros da fábrica que mexeram com a peça, que fizeram aquela peça, que trabalharam com uma liga metálica naquela peça, os engenheiros vão dizer assim, poxa, vamos lá então ver o que está acontecendo, né? Aí eles falam, essa peça nesse momento superaqueceu por causa disso, tem tanto ali de aço carbono, tem tanto de outro tipo de aço, tem tanto de manganês, de magnésio, enfim, vai ver as combinações que existem naquele aço que vai trazer, tá trazendo, né, a fadiga ou não daquela peça por superaquecimento, né? Então, nessa historinha que eu contei para vocês, aí a fábrica vai dar uma resposta pro mecânico lá do que está acontecendo. Mas o contexto da história que eu contei aqui, eu quero dizer o seguinte, que quando você entra no seu carro com um monte de sacola, com bola, papagaio e tudo mais para viajar, você está no nível 4 de abstração. O que quer dizer isso? Quer dizer, você é um usuário, você é um motorista, né? Muito bem, o seu carro quebrou, você precisa de alguém que esteja num nível superior, que tenha menos abstrações, esteja num nível diferente de abstração, que é o seu mecânico. Aí o seu mecânico, ele está no nível de abstração menor do que você, porque ele já é especialista naquilo ali. Muito bem, aí ele vai para quem? Ele vai para a concessionária e diz, preciso de uma peça X, e a concessionária fornece essa peça. O especialista da concessionária, ele está num outro nível
de abstração, ele já sabe o que está acontecendo e qual peça que é. Ele tem conhecimento daquela peça, do equipamento no veículo. Muito bem, e o mecânico quando monta isso, aí voltou para ele não dá problema de novo na peça, né? Ele remete à concessionária o problema e a concessionária agora não consegue resolver, porque a concessionária que está no nível 2 de abstração não consegue resolver aquilo. O que ela faz? Ela remete à fábrica, que é o nível 1, né, desse processo de abstração. Aí a fábrica vai estudar a engenharia química da peça, o que está acontecendo, as fadigas e tudo mais, para entender o problema e trazer a solução, né? Então, gente, esses são os níveis de conscientização de abstração no caso de um problema mecânico, né? Uma outra ideia aqui para facilitar também, né? Nós temos muito desse processo de abstração, ele é muito claro também nos processos que nós temos hoje com relação aos softwares, né? Então vamos lá, nós temos, por exemplo, o nível 4, nível 3, nível 2 e nível 1 também. Bom, eu como leigo que sou, eu vou entrar, por exemplo, no WhatsApp, vou digitar no WhatsApp lá para mandar um texto, mandar uma foto, alguma coisa assim. Muito bem, meu WhatsApp, ele começa a dar problema, né? E aí você vai entrar em contato com o desenvolvedor do WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem lá para o WhatsApp dizendo que você está com problema naquela ajuda lá, né? Quem vai te atender naquela ajuda é um técnico que ele vai te ajudar na parte operacional do WhatsApp. Ele vai falar assim, entra em configurações, clica lá em conta, desmarca não sei o que, desmarca não sei o que lá. Quer dizer, ele está operando algo que está programado já, né? Muito bem. Esse seria o nível 3, né? Então eu, usuário, sou nível 4, o cara que me ajuda no WhatsApp é o nível 3, aí esse cara não consegue ajudar. E o que ele faz? Ele fala, vou estar transferindo, né, para o nosso setor de avaliação técnica, né? Aí ele remete esse problema para um outro setor. Qual é o outro setor que ele remete a isso? É o setor que vai verificar a parte de compilação do software, né? Porque um software, quando ele é feito, existe um monte de códigos que são digitados. Antigamente nós tínhamos mais disso, que é o processo de compilação. Aí existe a compilação para gerar um executável, né? Um arquivo executável. Então, imaginemos que nós tenhamos esse nível no meio, ele remete aqui para os compiladores, né? Para os programadores ali. Aí esse pessoal que é o nível 2, ele vai avaliar se tem problema de digitação, tem algum código que faltou, que está errado, algum ponto que não foi colocado, enfim, e vai devolver, apresentou um erro aqui nesse processo. E aí, beleza, ele devolve. Se ele não consegue resolver, gente, ele sobe para o nível 1, ele manda isso para o nível 1. Qual que é o nível 1? O nível 1 já são os analistas de sistemas, os programadores realmente que digitaram todo o código ali e fizeram a programação. Para eles vão falar, tá, o errado tá aqui, ó. Então vamos alterar essa digitação e vamos devolver esse processo. Compila, volta para o executável que vem para você poder se utilizar, entendeu? Então esses são os níveis de abstração que existe na operação de um software. E se a gente for detalhar isso ainda, você vai lá em hardware, né? Você vai no equipamento. O equipamento que tem lá um disjuntor, que tem um capacitor que faz isso, aquilo outro que está com problema. Mesma coisa, vai se remeter lá à engenharia eletrônica daquele capacitor para dizer se tem algum problema de aquecimento, enfim. Então, em todas as áreas, em todas as situações, nós temos níveis de abstração, né? E no caso da construção civil, nós também temos os níveis de abstração, né? Então, quais seriam agora da construção civil esses níveis? Então, vamos lá. Qual é o nível? Quem está no nível de abstração 4? Quem está no nível de abstração 4 é o próprio proprietário da casa, né? O dono, o usuário, porque ele não sabe como que foi feita a impermeabilização do baldrame. Ele não sabe como foi feito a impermeabilização do muro de arrimo. Lógico, quando eu digo não sabe, gente, não é assim, ele nem sabe o que foi feito, que ele não está nem aí. Não é isso, porque o proprietário está na obra, acompanha, vem visitar, está curtindo aquilo também, né? Mas quando eu digo que ele não sabe, ele não está atento aos detalhes e às técnicas que têm que ser utilizadas no caso da impermeabilização, né? E aí, quem está depois no outro nível? No outro nível estão os construtores, o pessoal que executa a mão de obra na construção civil. Então, você, construtor,
tem uma consciência muito maior do que o proprietário da casa no que diz respeito aos processos construtivos, aos métodos construtivos, né? A impermeabilização, a química que deve ser utilizada, o que adesiva na parede, o que eu uso para colar um piso, para assentar um piso, como é que eu faço o nível, a caída, como é que eu faço o ralo, o que eu faço, né? Então você está nesse nível de uma conscientização de abstração, você está no nível superior do que o proprietário da casa, né? Bom, por quê? Porque você está naquela parte do método construtivo, mão na massa, vamos falar assim, tá bom? Acima desse nível, né, de abstração, já estão os engenheiros que fizeram os projetos. O arquiteto, o calculista, quem fez o projeto elétrico, o projeto estrutural, né, o projeto arquitetônico, esse pessoal está num nível diferente de abstração, né? E para que você tenha consciência de que esse nível ele é transitável, assim como quando o carro quebra, é o seguinte: você entregou a casa para o proprietário que está aqui nesse nível de abstração. Tem um problema, o que acontece? Ele vem para quem? Ele não vem aqui, ó. Ele vem em você, né? Ele não vai lá no engenheiro, na arquitetura, ele vem em você, porque foi você quem construiu a casa, você quem colocou a mão na massa, certo? E aí, o que você, como construtor, pensa? Poxa, deu um problema ali. Vamos dizer que apareceu uma fissura, uma trinca, né? É difícil, não muito, mas difícil de acontecer, porque os cálculos, quando bem feitos, né? A estrutura nenhuma foi feita para trincar, né? Partimos desse princípio, mas imaginemos assim uma situação que teve uma trinca, tá? O que acontece? Você vai recorrer a quem? Você vai recorrer aqui, ó. Você vai vir no calculista, você vai vir no projeto. Não, mas o projeto me disse que tinha que ser ferro da medida tal, que tinha que ser feita uma estrutura na medida tal. Então eu fiz, você construtor fez, de acordo, na medida correta com quem está o projeto. Então o projeto está aqui. Por isso que é classificado como nível de abstração esse patamar, né? Aí, imaginemos que o projeto você fez como tinha que ser corretamente, e aí no projeto de impermeabilização está descrito um método, por exemplo, a ser utilizado, e o método a ser utilizado que na parte do nível 2 designou, que o arquiteto ou o engenheiro designou, está correto também, né? Aí o que esse cara aqui faz? Ele vem para o nível 1. Quem é o nível 1? Nesse processo de abstração. O nível 1 nesse processo de abstração é a fábrica que fabricou tal produto para oferecer para que você pudesse se utilizar na construção civil. Então perceba que isso vai subindo, né? Esse nível de abstração ele vai subindo. E a fábrica, como sendo fabricante, como sendo alguém que processou um material, processou um produto, ele tem que te responder o que aconteceu, o que está acontecendo. E, no caso agora, trazendo para o nosso mundo, que é o mundo da impermeabilização, que é o que eu vivo com intensidade, com foco, né? Na parte química, gente, esse processo ele é claríssimo para mim aqui dentro, né? E eu vejo hoje a seguinte necessidade, tá? Que o construtor que está aqui nesse nível 3, construtor, você não precisa, de repente, ter esse conhecimento do nível 1 e nem vamos conseguir ter, porque na parte química, né, as fábricas, existe o segredo de fábrica, quais são os produtos que tem, componentes que tem ali, quantitativo de produto, de sólidos, né, de ativos para fazer aquela impermeabilização ou aquela adesividade ou o que se espera do produto, né? A gente não vai ter esse conhecimento como construtor, você não vai conseguir saber isso, tá bom? Mas o que você precisa saber? Você precisa estar inteirado entre esse nível 1 e esse nível 2. E é o meu papel colocar você com o conhecimento aqui, ó, muito próximo do nível 1, tá? Porque eu vou fazer com que você, como construtor, consiga realmente não somente ter o conhecimento de prática do dia a dia, de experiência que você já tem, mas trazer mais conhecimento ainda para que você esteja aqui. Então, quando vier num projeto para você o seguinte, vamos utilizar aqui na impermeabilização, por exemplo, desse muro de arrimo, vamos utilizar do produto betuminoso, né?
Muito bem, está no projeto indicando betuminoso. Aí você, construtor que está aqui, se você não se atentar a esse detalhe, não mudar esse nível, você vai seguir o projeto. E está errado? Não, não está errado. De jeito nenhum, tá corretíssimo você seguir o projeto, ok? Só que é o seguinte, é sabido que se você trabalhar com betuminoso atrás, que é o betuminoso é aquela tintura preta, tá bom? Você trabalhar com aquela tintura preta, seja base solvente ou base água, no muro de arrimo e encostar terra, o que acontece depois? Você terminou a casa, aí começa a ter infiltração na parede. Começou a ter infiltração, o proprietário que está no nível 4 vem falar para você que está infiltrando na parede dele, você que está no nível 3. E aí você vai para o engenheiro, aí o engenheiro fala assim, não, mas ou o arquiteto, ou quem designou isso, enfim, não, mas ó, tá no projeto que seja feito dessa forma, beleza. E aí, falhou, mas falhou por quê? Falhou porque o produto não é bom? Falhou porque a técnica não foi o suficiente? Não foi aplicado o quantitativo correto, né? Aí fica naquela investigação e naquela batata quente que ninguém quer segurar, né? Um joga pro outro e ninguém quer assumir a criança, não é verdade? Então assim, quando você tem esse conhecimento que você está aqui do lado do nível 1, se você receber uma orientação dessa, você vai pensar assim, poxa, mas isso aqui não seria o suficiente. Existem maneiras de se fazer esse muro de arrimo para que ele tenha mais segurança no que diz respeito à impermeabilização, né? Então vamos lá, vamos levar em consideração a avaliação do terreno, vamos levar em consideração drenagem, vamos levar em consideração produto para assentamento dos blocos. Se for um muro de concreto, né, maciço, vamos analisar qual produto de impermeabilização molecular podemos usar nesse concreto, né? Se for aplicar membrana, bom, qual membrana eu posso aplicar que tenha menos emenda, que tenha uma elasticidade, uma flexibilidade interessante? O que eu posso fazer de proteção do lado positivo aqui dentro da casa, também trabalhando no reboco com impermeabilização a nível molecular, né? Então perceba, gente, que quando você tem esse conhecimento, você automaticamente sai daqui desse nível de abstração e passa diretamente para esse nível de abstração, aonde você vai poder, algumas vezes, conversar com o pessoal que está designando aqui, ele fala, olha, mas isso aqui, ó, existe metodologia assim, assim, assado, existe produto X, produto Y, que traz uma segurança muito maior no quesito impermeabilização, né? A mesma coisa, ainda que não esteja, por exemplo, designado num projeto que é feito, né? Mas uma coisa que eu percebo bastante, olha só essa informação agora, grava isso, e não esqueça, tá bom? Isso que eu vou falar, isso é muito importante. Esse é um processo de abstração que acontece agora que pega todo mundo de calça curta, tá? O que acontece? É o seguinte, você vai assentar, você fez a parede da sua casa, a frente ali, né? E aí a fachada, e aí você vai fazer o assentamento de um revestimento, né? Nós sabemos que hoje tem revestimentos belíssimos, né? E os revestimentos, eles têm, quanto maior a peça, mais pesado é, né? E aí você tem que fixar aquilo na parede, aquela baita peça bonita ali que vai chamar a atenção, que está no visível, né? Tem um vídeo aqui que eu falo sobre invisível, o que está no invisível, o que está no visível. Então a sua pedra lá está no visível, né? E aí você escolhe, o arquiteto escolhe aquela pedra, o dono da casa escolhe aquela pedra, aquele revestimento, e você recebe aquilo, você aqui, construtor, você recebe aquilo para colocar. Muito bem, aí você vai fazer o quê? Você vai ler a ficha técnica daquele revestimento, né? Aí naquele revestimento tá dizendo assim para você, necessário impermeabilizar a parede antes de assentar essa pedra. Ah, muito bem, necessário impermeabilizar, sim. Por quê? Porque ela pode receber intempérie, ela está exposta, né, numa fachada, ela vai receber ali chuva, por exemplo, e ela vai fazer uma absorção ou vai entrar pelo rejunte e vai fazer uma capilarização e vai umedecer a parede dentro da casa, né? Então esse seria o processo de infiltração, vazamento e umidade. E aí está lá, impermeabilize a parede, né? Se você, construtor, assentar essa pedra e não impermeabilizar a parede e tiver problema de umidade, a culpa é de quem? Quem está errado? Quem errou?
Você, que não impermeabilizou, né? Adianta você ir reclamar na loja que te vendeu? Adianta ir reclamar na fábrica que fez? Não, porque vão fazer o teste e você não impermeabilizou, ok? Então, se você não impermeabiliza, a culpa é totalmente sua, porque estava dizendo na ficha técnica que era para impermeabilizar. Agora tem um grande detalhe, o segredo do negócio. Olha só, qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte, a fábrica fala para você assim, impermeabilize a parede antes de assentar o revestimento, só que ela não fala para você com o que impermeabilizar essa parede. E o que acontece? Você que está nesse nível de abstração, você vai pegar e vai fazer, muito bem, vamos aplicar um polimérico na parede. Aí você vai lá, aplica o polimérico, demão cruzada, bonitinho, 3 demão, perfeito, cuidou, fez certinho, né? Aí você vai assenta a pedra, pôs a pedra na fachada. Dá uma semana, 15 dias, e às vezes nem isso, igual eu já vivenciei, e a pedra começa a desplacar, começa a soltar. Aí, de quem é a culpa, construtor? Fala pra mim. A culpa é de quem? A culpa é do polimérico que não presta, que tá soltando, né? Que tá fazendo delaminação. Você tira a pedra, o revestimento, uma demão do produto tá na pedra, no revestimento, e a outra demão ficou na parede. Aí você fala assim, tá vendo? Ó, o polimérico é uma porcaria, esse polimérico ele não funciona. Tá vendo? Ele que tá soltando. Gente, raciocina. A função do polimérico não é adesivar. A função do polimérico é impermeabilizar, é causar uma membrana que faça empoçamento, onde a água não passe por ele. E você está querendo que um produto polimérico dê a aderência necessária para sua pedra. E aí, como faz? Tá vendo como se você estiver no nível acima de abstração, você vai se atentar a esse detalhe. Então já ganha essa informação aí, guarda isso, porque isso é muito importante, tá? E assim, é comum isso, tá bom? Comum, muito comum. Por quê? Porque na química existe o seguinte, tudo que esquenta e esfria, vai acontecer alguma coisa, né? E muitas das vezes acontece um negócio chamado separação de sólidos. Separação de sólidos vai provocar, no caso do polimérico, uma delaminação. O produto vai delaminar, vai soltar realmente as duas faces que foram aplicadas ali em demão cruzada, tá bom? Então, voltando aqui do processo de abstração, você está aqui, mandou impermeabilizar, pau na máquina, pega a brocha, pega lá, mistura componente A com componente B e sai aplicando. Depois vem o problema. O problema vem de onde? O problema vem daqui de baixo, ó, do proprietário, que está no nível que ele não sabe que tinha que fazer nada daquilo e nem como fazer, né? E ele está pagando o construtor para fazer isso para ele, não é verdade? Então ele reclama aqui, você vai reclamar aqui, aqui vai falar, não, foi impermeabilizado, aí vocês vão reclamar aqui na fábrica. Ô fábrica, tá lá, ó, para impermeabilizar a parede antes de aplicar, e eu impermeabilizei, apliquei polimérico assim, né? Aí a fábrica vem e vai falar assim, não, mas se você aplicou, foi o impermeabilizante que soltou, vai reclamar na fábrica que você comprou o impermeabilizante. Aí você vai reclamar na fábrica que comprou o impermeabilizante, né? No fabricante. Aí o fabricante que tá aqui no nível 1, ó, revestimento nível 1, fábrica de impermeabilizante nível 1, química. Aí a fábrica vai dar essa resposta que eu dei para você agora. Cara, o polimérico ele não é para adesivar, ele é para impermeabilizar. Então se ele é impermeabilizar, você tá querendo adesivar com ele? Errado. Errado, você não podia ter feito isso. Não tem garantia. O produto cumpriu a função, que é de impermeabilizar. Ele não cumpriu a função de adesivar, porque não é isso a que ele se propõe, entendeu? Então percebam que o nível de abstração que você pode estar vai fazer com que você continue tendo os mesmos problemas, né? São corriqueiros. Então você precisa sair desse nível de abstração e passar para esse nível aqui. E eu estou aqui para te ajudar com isso, para te trazer informação pesada, informação maciça, informação verdadeira, para que você possa se atentar. E de verdade, gente, faço votos que vocês ouçam isso, entendam isso, porque é isso que vai tirar vocês de uma condição de terem problema para uma condição de não terem problema, né? Porque os métodos construtivos, as tecnologias disponíveis estão aí realmente para ajudar vocês com isso, tá bom? Eu sou focado em química, focado em impermeabilização, só olho para isso. Eu entro numa obra, alguém me chama, ô Márcio, dá para você dar um pulinho comigo lá? Tô com um problema assim. Eu entro na obra, eu já saio vendo um ponto, outro ponto, o outro, eu falo, nossa, quanta coisa aqui pode acontecer, e o colega não tá atento, né?
Aí eu oriento no problema qual ele estava precisando de ajuda e já dou umas dicas. Ó, aqui, ali, toma cuidado com isso, por causa disso. Então assim, eu faço votos realmente que vocês se atentem a esse detalhe para que não tenham problemas, tá joia? Essa é a minha função, tá? Bom, então esse vídeo, gente, espero ter ficado claro para vocês a respeito da abstração a qual a gente se encontra em diversas situações, né? Eu tenho situação que eu tô aqui, ó, eu tô no nível 4 também, porque eu também sou proprietário de alguma coisa, de um imóvel, de um carro, e eu tô no nível 4, né? Mas tem coisa como a impermeabilização, eu estou aqui, ó, eu estou no nível 1, tá? E esse nível 1 é o que eu tenho de informação para poder ajudar e capacitar vocês, tá bom? Então, ó, eu sou o Márcio Pedro, eu ensino construtores a terem sucesso contra vazamento, infiltração e umidade na construção de casas, prédios e piscinas. E você? Qual o nível de abstração que você está? Já pensou nisso? Deixa nos comentários aqui para mim, para eu saber qual o nível você está de abstração, para que possamos ajudar e que eu possa, através disso, trazer mais conhecimentos também para vocês, tá bom? É isso aí, um grande abraço a todos!